Boa noite. Nessa apresentação vou falar das soluções para as causas e plano de ação. Me chamo Jefferson Pacheco de Oliveira. Na apresentação das soluções, vamos identificar o problema raiz, onde tínhamos muito desperdício na hora do corte da manta. Nessa procura das causas e soluções, foi usada as ferramentas diagrama de Ishikawa. No plano de ação, usamos duas ferramentas, 5xQ e 5W2H, que foi primordial para a tomada de decisão. Chegamos à conclusão que deveríamos mudar o material do disco de corte para uma dureza maior, onde aumentaria a sua durabilidade e, consequentemente, a sua vida útil. Na primeira etapa, coletamos informações sobre os processos e possíveis causas do problema. Avaliamos o desempenho do processo antes e depois das aplicações. Nessa etapa, usamos o diagrama de Ishikawa. Aqui na espinha de peixe, na cabeça, colocamos o problema, que é a falha de corte da manta. Aqui, a mão de obra e o meio ambiente é sem impacto. O impacto do material, dos materiais, é a fibra, que é muito abrasiva. Na máquina já sabemos que o disco é de má qualidade. No método usado para afiar o disco não é 100%, não é confiável, porque cada operador, cada ser humano pode afiar de uma forma diferente. E na medida já sabemos que o disco não atende ao processo de corte. No desenvolvimento do plano de ação, vamos atacar a causa raiz e analisar as melhorias de forma de criar as oportunidades de uma melhoria. Nessa etapa, usamos a ferramenta escolhida foi 5xQ, onde nos auxilia muito bem. Onde a gente faz a primeira pergunta: por que os rolos pararam de ser cortados? Porque o disco parou de cortar. Por que o disco parou de cortar? Porque o disco perdeu fio de corte. Por que o disco perdeu fio de corte? Porque o material não resistia à abrasão do rolo da manta. Por que o material não resiste à abrasão do rolo da manta? Porque o disco não era apropriado. Por que o disco não era apropriado? Porque o disco era feito porque o disco não era feito com material apropriado. Ao testar brevemente as possíveis ações, tendo em vista seus prós e contras, executamos o plano de ação de acordo com as necessidades especificadas de cada processo. Implementar as mudanças necessárias usando a ferramenta 5W2H, onde o responsável, quem é o responsável? Nesse momento foi o coordenador Felipe de manutenção, Como ele adquiriu o disco, de compra direta e rápida para realizar o teste. Quanto custa? Naquele momento foi R$ 759. O que? A compra do disco de corte com tratamento de vidia. Por quê? Porque os rolos deixaram de ser cortados, não com qualidade, o corte não estava saindo uniforme, reto, Quando a faca cegava, começava a picotar. Aonde foi executado na fábrica de manta abrasiva. E quando é imediato, quando acabou a reunião, decidimos que tinha que ser comprado esse disco. Esse disco foi o mais rápido possível comprado, então saímos para realizar essa compra. As considerações finais, o critério escolhido para o controle foi o histórico de metros da manta, processado, cortado, e a inspeção física e visual periódica do disco, Primeiramente ali pelo operador, que está diretamente olhando esse corte de manta,
segundo pela supervisão e terceiro pela manutenção, né? O disco anterior ele cortou 84 mil metros quadrados, né? Antes de perder o fio, né? Antes de perder a qualidade de corte. O novo disco que foi adquirido com tratamento de vidia, ele cortou 189 mil metros quadrados, né? De manta. Então dá para se perceber bem a diferença de quase 100 mil metros de manta cortada, né? O dobro aí praticamente aí. E o plano de ação, né, que está sendo executado junto dos setores, né, a produção e manutenção trabalhando em conjunto, né, com informações compartilhadas em reunião semanal, quinzenal, né, buscando sempre a melhoria de soluções, que é essa que foi encontrada. Até o momento ainda não tivemos alguma solução melhor do que essa, né? Então o disco de vídeo ainda permanece sendo a melhor solução até esse momento. E as minhas referências, que foi baseada em cima do trabalho, né? E muito obrigado. Espero que tenha feito o solicitado pelo senhor. Muito obrigado, Wallace.